Olá, pessoal. Sejam, to... Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma live, né, da trilha da jornada SG. Hoje estamos com dois convidados super especiais, né, bastante conhecidos dentro desse mundo, né, de SG, de sustentabilidade, né. Estamos aqui com a Luciana Nicola, diretora de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Empreendedorismo do Itaú Unibanco S.A., e também com o Dominique Schmal, diretor responsável pela Agenda de Sustentabilidade e Instituto EDP, coordenador da Plataforma de Ação pelo Clima da Rede Brasil, do Pacto Global da ONU, né, e que trabalha na EDP Brasil. Tanto Itaú quanto EDP são duas organizações que têm programas já reconhecidos, maduros, e a ideia hoje é conversar, né, com quem tem essa experiência, esse reconhecimento do mercado, né, e conhecer um pouco mais do que foi a jornada até aqui. Então, olá a todos, e para começar, eu vou pedir então para os nossos convidados contarem um breve resumo, né, do histórico da jornada de sustentabilidade de cada empresa. Luciana, você pode começar, por gentileza? Claro, Jefferson. Bom, primeiro, bom dia. Obrigada aqui pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar de novo com o Dominique, aqui dividindo um tema tão importante. Aqui no Itaú, a gente vem de uma jornada de bastante tempo. Na verdade, a área de sustentabilidade, ela tem uma longa jornada já aqui no Itaú. A gente tem práticas mais consolidadas que iniciaram desde 2009, né, no aspecto ambiental, no social, e também aqui na parte de governança. Mas a gente teve, eu acho que um momento recente que foi bastante importante, foi todo o processo de revisão que a gente fez, né? Há uns 4 anos atrás, a gente parou para fazer um balanço da estratégia de sustentabilidade. Até então, a gente tinha uma estratégia que já tinha quase 10 anos, aqui trazendo uma mudança de cultura no banco, amadurecendo com as áreas. Basicamente, a gente era ali voltado para as 3 grandes pilares. Então a gente tinha toda uma frente voltada para risco socioambiental, uma segunda que olhava a educação financeira, né, como uma instituição financeira. Educação financeira é um tema até hoje muito importante quando a gente olha para clientes e principalmente para esse universo que a gente encontra de cultura de lidar com as finanças, né, no Brasil. E a gente tinha um terceiro pilar que era muito voltado para a governança. E a gente evoluiu bastante nesses últimos 10 anos e basicamente a área de sustentabilidade, que eu acho que isso é um ponto bastante importante, é que quando a gente fala da agenda de sustentabilidade corporativa e agora mais recentemente o tema ESG, né, a gente olha isso como uma jornada. E a nossa jornada, ela era uma jornada até então muito voltada para a área de sustentabilidade. Obviamente que a gente tinha o engajamento das áreas e isso vinha amadurecendo no Itaú, mas ainda era muito centralizado na área de sustentabilidade. Então a gente fez todo um processo de revisão da nossa jornada. Então, a gente teve uma primeira grande consultoria que fez um olhar no mundo para entender como tinha sido a evolução do tema sustentabilidade corporativa, quais eram as tendências, quais eram as questões aqui para o curto, para o médio e para o longo prazo. Depois a gente trouxe uma segunda consultoria que já entendia um pouco mais da cultura do banco para nos ajudar a fazer uma análise profunda, chamando para diálogo stakeholders importantes como especialistas no tema, ouvir os nossos executivos, ouvir o conselho de administração, ouvir demais colaboradores e, a partir disso, fez um match aqui com o que via de tendências no mundo, do que tinha na evolução da sustentabilidade corporativa com o momento do banco. E com isso, 4 anos atrás, a gente entendeu que tinha uma necessidade da gente ir para uma segunda jornada, que era começar a permear cada vez mais a organização. Essa jornada acabou que se dobrou em alguns grandes marcos, né, nos últimos anos. Então, final de 2019, a gente lançou a nossa estratégia ESG para fora como compromissos de impacto positivo. Então, hoje a gente tem 10 compromissos de impacto positivo que dizem um pouco sobre as metas, né, sobre como a gente trabalha sustentabilidade e a ESG tanto nas nossas práticas, porque a gente tem
3 compromissos que falam muito sobre a nossa forma de fazer, então sobre ética e ética na gestão de dados, né? Toda a nossa agenda de gestão responsável traz nossa agenda de ecoeficiência, como tratamos fornecedores, gestão inclusiva, né? Saúde e segurança do colaborador e diversidade. A gente tem 4 compromissos que trazem muito sobre o core do banco, então 2 voltados para o atacado e 2 voltados para o varejo, e a gente tem mais 3 compromissos que trazem uma visão mais institucional, né? Traz toda a análise aqui que a gente fez, então um compromisso de cada vez mais transparência no reporte e na comunicação, não basta ser, tem que parecer, e a forma como a gente se comunica para fora é muito importante, né? Então a gente fez toda uma revisão de forma muito mais simples, muito mais didática, contar não só as conquistas, mas também todos os desafios que a gente tem nessa agenda para todos os stakeholders. A gente tem um compromisso também do investimento social privado do Itaú. Eu acho que a gente tem um investimento que vem da década de 90, bastante robusto, mas a forma como a gente declara, a forma como a gente comunica, não estava ali trazendo de forma clara para as pessoas o que isso significava. Então, a gente transformou isso num compromisso para mostrar quais são os nossos compromissos com educação, cultura, envelhecimento da população e mobilidade urbana. E o último, que é o Plano Amazônia, que é um plano construído com os 3 bancos, a gente transforma isso também num compromisso de impacto positivo. E a gente usou esses compromissos para aderir aos princípios de responsabilidade bancária da ONU, um compromisso que ali já trazia, inclusive, um pouco de desafios climáticos. Mais recentemente, a gente revisou toda a governança do Itaú para o assunto ESG. Então, hoje a gente tem muito mais as áreas empoderadas. Então, a área de sustentabilidade, ela tem um papel super importante de ser consultora, de trazer tendências, para trazer um pouco quais são os desafios que a gente vai ter, mas a gente vem buscando cada vez mais, por meio da governança do banco, trazer autonomia para as áreas. Então, a área de sustentabilidade, ela tem um papel importante para trazer o alinhamento estratégico, né, para permear, ajudar a permear a governança, mas cada vez mais as áreas com autonomia no tema, né? Então, com isso, a gente vê hoje muito mais os executivos engajados, né? Os próprios compromissos de impacto positivo são compromissos que os sponsors são os sponsors dos negócios, das áreas de suporte, não a área de sustentabilidade, né? A gente tem no comitê executivo do banco uma comissão bimestral que chama Comissão Superior ESG, onde a gente traz toda essa discussão, a gente permeia o conselho de administração não só numa agenda fixa anual, mas também em alguns comitês do conselho para a gente ter mais fluidez no tema. Então, essa é uma jornada que a gente vai trazendo engajamento, vai amadurecendo o tema, né, vai trazendo cada vez mais os executivos para falarem, cada vez menos a área de sustentabilidade sendo porta-voz do tema, cada vez mais os executivos, mas obviamente que a área de sustentabilidade ainda com um papel super importante de ir movimentando, alimentando, fomentando essa agenda internamente. Legal, Luciano. De fato, o Itaú tem história, né? tem uma grandeza que com certeza rende horas e horas de conversa e de exemplos, e a gente vai tentar explorar um pouco disso hoje nesse papo. E, Dominique, então, por favor, sua vez de falar um pouco dessa jornada da EDP. Claro, Jefferson. Bom dia a todos e a todas, é um grande prazer. Obrigado pelo convite. É um privilégio também aqui dividir esse palco virtual com você, com a Luciana. E fico muito feliz quando eu ouço a Luciana falar, né? Eu até estava falando aqui antes dos bastidores, na minha jornada profissional eu participei como consultor, né, e atuei muito no Itaú, então ouvindo a Luciana falar isso, né, e confirmo, né, acho que legitimo com você essa narrativa toda, assim, fez sentido, e eu tive o privilégio de poder, né, como consultor externo, vivenciar isso no Itaú. E feliz de ouvir a Luciana aqui hoje. Vamos lá, eu acho que a EDP, contar um pouco da EDP, né? Antes de eu trazer como que é a jornada ESG, ou como que a EDP se posiciona sobre esse tema, é importante para quem está aqui assistindo a gente, ouvindo a gente, o que é a EDP. A EDP é uma empresa nova, né? A gente está falando aqui de 20 anos que a gente está no Brasil, é uma empresa de energia, né? Ela tem a origem na sua Península Ibérica, né? Portugal e Espanha, e hoje ela atua aqui no Brasil, vamos chamar aqui em toda a cadeia de energia, né? A gente fala na geração, na transmissão, na distribuição, nos novos negócios. Temos 7 usinas, né? 6 usinas hidrelétricas, 2
2 estados atuando como distribuição de energia, parte em São Paulo e no Espírito Santo, mais de 1.200 quilômetros hoje em construção em linhas de transmissão, né, e um olhar também direcionado ao novo negócio de energia, né. E quando a gente fala de sustentabilidade, de fato é uma jornada, né, se a gente olhar de onde nasceu isso, né, ela vem, né, desde o princípio, quando a gente tem, né, a visão da empresa, nasce a empresa, eu vou dizer que está no DNA, mas em níveis de maturidade diferente, né? Porque quando você nasce com uma empresa com energia, principalmente grandes empreendimentos hidrelétricos, né, você já carrega a questão, né, a preocupação socioambiental, mas num formato ainda regulatório e compliance, né? Acho que isso é muito notório para qualquer organização, para qualquer empresa que lida com questões de grandes empreendimentos. Então ela nasce já com esse olhar e muito na questão de regulatório e compliance, que é esperado, né? E essa jornada ela vai se acentuando a partir do momento que você fala ou que você começa a ingressar, né, no mercado de capital. A partir do momento que você se dispõe a aventurar nesse mercado de capitais, bolsa de valores, as próprias empresas que EDP e outras empresas começam a falar em uma visão de autorregulação de boas práticas da questão de sustentabilidade, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Os temas socioambientais já eram muito difundidos isso na Europa, e essas empresas, há 15, 16 anos atrás, já começavam a começar a instituir dentro da empresa boas práticas. E esse movimento da sustentabilidade ele é impulsionado principalmente por movimentos externos, né? E isso a EDP vem acompanhando também ao longo desses anos, né? Movimentos externos para o bem, né? Ou até mesmo por questões de externalidades negativas, né? A gente pode falar de acidentes ambientais no Brasil e no mundo que foram trazendo uma preocupação maior para as grandes corporações. Podemos também falar de movimentos externos, como o estabelecimento, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Para quem conhece, a ONU trouxe isso em 2015, os 17 ODS, e isso foi sendo absorvido pelas organizações e pela EDP, né? Até o momento de a gente chegar e começar a trazer um movimento de cultura, né? Para trazer a construção de princípios como a vida em primeiro lugar, trazendo questões socioambientais dentro do DNA da empresa, e enxergar que a gente estaria muito maduro para se posicionar numa visão do que é o papel do setor de energia daqui para frente. E aí foi que surgiu do que a gente chama dos 3Ds, né? Da descarbonização, da digitalização e da descentralização. E a partir daí, Jefferson, acho que foi, né, surgindo, né, saindo de uma jornada de compliance regulatória do que é obrigado a fazer nas questões socioambientais, né, enxergando esses elementos externos, né, e exercitando o movimento de cultura, até chegar na sustentabilidade, e muito inspirado no que a Luciana falou, né, não é a área de sustentabilidade, mas são os negócios se apropriando da sustentabilidade, né. Eu tenho uma utopia dizer, né, e é uma utopia. Quando uma empresa tem uma área de sustentabilidade, talvez ela não seja sustentável, né? Acho que a ideia é que todo mundo tenha sustentabilidade. Ou quando uma empresa tem uma área de inovação, ela não é inovadora, porque na verdade fica nicho, né? A inovação, a sustentabilidade, ela tem que ser, né, ela tem que ser transversal a todo mundo. E cada um com seu grau de leitura diferenciado. E foi nisso que a gente acreditou também com os desfechos finais desse processo, né? Você ter metas com propósito, né? Então foi criado na EDP, acho que isso foi uma grande evolução de a liderança enxergar a sustentabilidade, seja ela pelo aspecto de pessoas, de meio ambiente, sociedade, o negócio financeiro e parcerias na cadeia de valor, né? Então hoje a EDP tem, né, as metas de desempenho na sustentabilidade, seja de uma forma quantitativa e qualitativa, ela afeta o desempenho dos executivos, então isso é visto num quadro geral, né, de uma forma mensal, onde se você tem mais diversidade ou menos diversidade, isso no seu quadro funcional, isso interfere na performance dos executivos. Se você tem melhor eficiência energética ou uso do recursos naturais, você emite mais, né, gás de efeito estufa ou menos, você começa a enxergar isso, você exercita esse músculo, então isso é cultura, você traz movimento da sustentabilidade para a organização, né? E claro, né, acho que a cereja do bolo, talvez, ou dizer um movimento de reformular é a pandemia, né? Isso a gente conseguiu absorver, enxergando, né, mais do que nunca, né, a sustentabilidade, né, no triple bottom line, né,
a equidade entre os aspectos sociais, ambientais e econômicos, né, isso é um conceito muito antigo da sustentabilidade, a gente enxergou que ele precisa ser reinventado. E a gente publicou isso no último relatório anual, dizendo que a gente tem uma nova ética de negócio. A pandemia mostrou que, né, o colapso da biodiversidade, o colapso sistêmico fracassou, e a ação humana interfere nisso, e a gente tem que enxergar agora, daqui para frente, que a gente tem tetos ecológicos, limites planetários, né? O professor sueco Johan Rockström, ele traz isso, né? Quanto mais a gente passa os limites ecológicos, né, o uso de recursos naturais, o dia de sobrecarga da terra, mais a gente priva a sociedade de um espaço justo e seguro, né? Então, esse movimento que a gente busca internalizar e com indicadores, com metas, né, e eu trago um pouco mais para frente para vocês de quais são as nossas metas, um pouco da nossa ambição, mas tudo isso para dizer que, né, a sustentabilidade não é hoje, né, e até olhando um pouco o que Itaú e EDP fazem aqui nessa jornada, né, se o ESG é uma grande festa, né, vamos dizer, a gente pode ter certeza que Luciana e eu, a gente não vai ser o último a chegar nessa festa, né, então acho que essa é a convicção que a gente pode tirar dessa introdução inicial aqui dessa conversa, Jefferson. Legal, Dominique. A EDP também tem um baita histórico, também uma grandeza reconhecida, e vai ser muito bacana tentar, né, explorar alguns pontos com vocês no dia de hoje. Então, Luciana, eu vou já emendar duas perguntas, né, porque você falou da questão do engajamento do negócio com o tema, né, sustentabilidade. Vou pedir para você falar um pouco de como é que foi e dar umas dicas para o pessoal, né, porque a gente sabe que tem empresas em que justamente faz essa separação, né? Não, vamos criar uma caixinha sustentabilidade, você toca a sustentabilidade, eu cuido das vendas, eu cuido do produto, né? E também a questão de priorizar as ações, né? Porque na ICTS a gente tem conversado com muitas empresas e aparece um monte de coisa para tá fazendo, né? E aí eu queria contar um pouco, perguntar para você como que essa prática funciona no dia a dia, né? No mundo real. E eu lembro que você comentou um pouco do painel ESG que você tem, então se você puder contar um pouco a respeito, eu te agradeço. Claro, claro. Eu acho que o processo de engajamento, ele é essencial, né? Eu acho que até a gente teve aqui um processo para aculturar, fazer esse processo de culturamento interno, quando a gente mudou da estratégia, né? Porque antes era isso, leva lá que era de sustentabilidade resolve, leva lá que era de sustentabilidade faz, né? E aí, entender que isso, mas tinha os amores e dores também nesse processo, né? Porque eu mesmo me recordo de várias iniciativas que a gente acabava quase que prototipando dentro da área de sustentabilidade, e aí quando a gente tinha que buscar um negócio para engajar e para trazer essa iniciativa, tinha toda uma questão de entender que o filho não era dele, ou muitas vezes a gente não tinha observado pela ótica do negócio, pela ótica ali do executivo, né? Então, às vezes tinha um certo retrabalho ali, quando a gente tinha que passar o bastão, né? Então, foi um processo de engajamento meio que chamando esse cara para construir conjuntamente, né? Não é simples, você tem, é uma coisa quase que você vai aos poucos, como o Dominique trouxe, quase que trazendo um processo de formiguinha muitas vezes, né? De mostrar qual é o benchmarking, quais são cases de sucesso, né? Mostrar uma análise mais conectada à realidade, e eu acho que um papel importante da área de sustentabilidade é ter um processo de empatia com o negócio, né? Porque é uma transformação que tem que ser feita também numa jornada, né? E aí você tem que entender qual é o grau de maturidade que existe para aquela questão, né? Muitas vezes o ótimo é inimigo do bom. Então, você chamar o executivo, trazer exatamente quais são os desafios e dizer, eu entendo o que você está passando, eu entendo como que a gente pode fazer isso e qual é o grau, qual é essa evolução esperada, eu acho que é uma coisa importante. Não dá, obviamente que o engajamento, ele tem que ter a alta liderança engajada, mas sustentabilidade ESG não pode ser top-down, do tipo faça. Tem que ser um processo de engajamento. Eu acho que hoje a gente passa por um processo mais fácil, porque você tem todo mundo muito antenado nessa agenda. Eu, pelo menos aqui no Itaú, falo com 2 ou 3 pessoas diferentes por semana, que são de várias áreas do banco, e diz, quero me engajar mais no tema ESG. Como é que eu faço para trabalhar na sua área? Eu falo para ela, você pode trabalhar na minha área, mas sabia que você pode fazer a diferença com a ESG na sua área? Né, que você pode incorporar isso nas suas práticas? Então, eu acho que existe muito mais abertura para você conseguir engajar as áreas como um todo e fazer isso acontecer. É um processo que dá trabalho? Dá trabalho.
mas ele é super importante para você trazer o ponto de equilíbrio para, de fato, que as áreas estejam engajadas e façam por meio dos seus comitês, por meio dos seus grupos de trabalho, obviamente tendo ali sustentabilidade junto, passando conhecimento e coisa e tal, mas chega num ponto onde eles acabam nos provocando. Eu lembro que antes eu era a pessoa que batia na porta das áreas. Oi, vamos falar sobre a ESG? Vamos falar sobre o tema? Olha, tem um projeto super bacana que pode se conectar com a tua área. Ou vamos dar uma olhada aqui um pouco quais são os desafios e coisa e tal. Hoje, ao contrário, o nível de demanda que eu recebo, né, eu tenho que fazer um processo de priorização até de como que eu faço meu time se dedicar a isso, né, porque eu já sou muito mais procurada do que eu já procurei lá no passado. Isso é um ótimo indicador para, de fato, perceber o quanto de engajamento a gente tem na organização. E eu acho que priorização é uma palavra bastante importante, porque esse é um tema que está ganhando uma velocidade enorme. Então, se a gente também não entender como que a gente prioriza isso, de forma muito pragmática, você começa a trazer um avalanche de coisas para as áreas que elas não vão conseguir absorver e muitas vezes você não vai conseguir endereçar aquilo que é o mais importante, né? Que eu acho que naquela do que é importante e urgente, né, a gente tem que ter um sistema de priorização. Como que a gente fez isso no Itaú, né? Eu tinha um incômodo muito grande, porque toda vez que eu levava aqui os major gaps e quais eram as questões que vinham por meio dos índices e dos ratings, ou de pactos e compromissos voluntários, ou seja, quando eu trazia de uma forma que teoricamente organizada, mas que a gente, após o painel ESG, a gente viu que não estava tão organizado assim, para a organização, falava muita coisa, dessa lista, o que de fato a gente tem que fazer, né? Porque tudo ali acabava que o importante e o urgente acabava que meio que se misturava ali na forma como a gente fazia o diálogo internamente, porque você tem dentro dos aspectos ali muita coisa ganhando velocidade, né? Então, o que a gente fez com o painel? A gente deixou de olhar de forma vertical, então, agora vamos olhar ali Dow Jones, agora vamos olhar Easy, agora vamos olhar lá MSCI, né? Então, a gente desenhou uma plataforma chamada ESG, é uma plataforma construída internamente, onde eu trago todos os vetores de pressão, eu trago os índices, os ratings, eu trago pactos e compromissos voluntários, eu trago até hoje exigências regulatórias, né, o que você tem de demandas Ministério Público e Judiciário, o que você tem hoje por normas contábeis, que está ganhando um peso grande também, né. Acabo fazendo uma grande análise mais horizontal. Então, no horizonte, a gente olha dentro dos aspectos, né, o ambiental, climático, o social, governança, a gente olha tudo isso e a gente acaba olhando quais são, de fato, os grandes temas e a gente cruza isso com a nossa matriz de materialidade do banco. Porque eu acho que isso é um ponto super importante, porque se você tem muitas prioridades, você não tem nenhuma prioridade, né? Então, a gente cruza com a matriz de materialidade do banco. Hoje, a gente tem na fotografia do painel ESG, a última versão, que a gente roda isso 2 vezes ao ano, 10 temas prioritários. Esses 10 temas é o que eu vou permear o banco, é o que eu vou conversar e dialogar com as áreas, é o que eu vou chamar a área de risco, né? Que tem um diálogo com a área, com as áreas impactadas, mas depois isso desdobra em plano de ação, que eu coloco na matriz de risco das áreas. Então, eu tenho um alinhamento entre a área de compliance, a auditoria. Então, estamos todos indo para o mesmo sentido, né? Então, a gente consegue ter um foco de energia realmente no que é prioridade, no que importa. E essa matriz construída do painel ESG é a principal fomentadora para a nossa discussão na Comissão Superior ESG no Comitê Executivo. Então, eu consigo decidir qual é a pauta que a gente tem que levar bimestralmente, olhando o painel ESG, né? Então, obviamente, você tem ali as áreas, né, empoderadas, com autonomia, só que eu também vou alimentando, olha, área tal, isso aqui está ganhando bastante relevância. Acho que está na hora da gente levar e debater isso no comitê executivo. Ou muitas vezes, né, até a gente usa o painel ESG para dar mais força para aprovação, investimento, qual é o grau de discussão que a gente vai ter. Então, acho que isso é um processo bastante importante, porque muita coisa está vindo, né? Então, você separar de fato aquilo que faz sentido pela importância
e fazer um cruzamento com o grau de maturidade da empresa, o importante é você começar. Tem temas que a gente vai estar mais robustos, tem tema que a gente vai estar num passo inicial, né? Mas isso faz parte do jogo, né? Eu acho que quando a gente olha para tudo isso, gera uma ansiedade por parte das empresas, né? Mas olhar para o que é importante, eu acho que é fundamental para, de fato, você ter uma estratégia, conseguir permear a organização de uma forma mais robusta do que vem aqui em tendências ESG. Legal, Luciano. Eu acho que essa questão das pessoas procurarem, eu acho que é um bom indicativo da evolução da maturidade, né? Mas para quem está aqui assistindo, não se preocupa se na realidade de vocês ainda têm que ficar procurando as pessoas, porque é uma etapa, é uma evolução, né? É parte do processo, né? E a importância de ter os indicadores, né? É uma lógica da própria administração, da gestão de negócios, né? Se você não mede, não acompanha, você não sabe se o plano está evoluindo ou não, né? Se está indo no caminho que você gostaria ou não. Então, pensar em indicadores é algo importante. Para quem não conhece o tema materialidade, na segunda trilha que a gente fez aqui da jornada, a gente teve uma live com a Ativos e a AgroGalaxy, que a gente falou um pouco dessa questão. Então, quem tiver curiosidade pode depois consultar a gravação. Tá? Só, voltando a falar, então, de coisas recentes, né? A gente tem aqui agora a COP26 chegando, né? E tema mudanças climáticas, gases de efeito estufa, tem ganhado destaque, né? Inclusive na mídia. E o Dominique, eu sei que você conhece bastante do tema, então eu te pergunto, de que forma a EDP tem apoiado esse processo de descarbonização, por exemplo, que está dentro dos Ds que você comentou agora há pouco? Pois é, Jefferson, né? COP chegando, né? O clima quente, né? Clima quente para todos os lados, na verdade, né? Um planeta quente, mas o clima quente para COP, né? Se a gente ligar o rádio hoje de manhã ou qualquer jornal aqui de manhã cedo, é um tema aí que ganhou uma escala, né? E bem relevante, né? Dizem que vai ser a COP das COPs, né? E a mais significativa foi a Conferência de Paris, né? E agora acho que essa em Glasgow, sem dúvida, tem uma grande expectativa, né? Para quem tem curiosidade do tema, né? Saiu, acho que ontem, anteontem, saiu a capa da Time, da revista americana Time, dizendo, né? E a foto é last call, né? A última chance, a última chamada aqui para que alguma coisa se faça em relação a esse tema que a gente fala da mudança do clima, que já não é mais o tema mudança do clima, né? Acho que é o tema que já tem usado, principalmente os veículos de comunicação, é a emergência climática, né? E a EDP e o setor de energia, vamos chamando assim, a gente tem o que tem feito para contribuir, né? Na verdade, tem o dever de contribuir, né? E eu trago assim, o setor de energia hoje, juntando energia e utilities, né? Vamos chamar a energia como um todo, é responsável hoje por 73% de emissões das emissões de gás de efeito estufa no planeta, né? Então, se tem algum culpado aqui, alguém que tem que se mobilizar ou assumir esse protagonismo, está aqui, né? Que é a empresa de energia. E aí, basicamente, o que a EDP tem provocado, né, é um grande plano de negócio, né, vamos chamar aqui a década da ação. Né? Então, eu trouxe para você, né, os três Ds que nós nos posicionamos para a sustentabilidade, né, a digitalização, a descentralização, mas o mais importante aqui é a descarbonização. Né? Então, fica claro para a gente, quando a gente pega o nosso plano de negócio aqui, né, que a gente precisa ter um portfólio, né, daqui para frente que seja renovável. Então, a nossa meta, a nossa ambição é que era em 2030, né, você ter uma empresa globalmente livre de carvão. Esse compromisso, né, dada a urgência, né, ele foi reduzido para 2025, né, então nós antecipamos, né, esses compromissos justamente porque você tem uma urgência, você tem uma necessidade de você descarbonizar e justamente uma oportunidade de você assumir aqui uma liderança na transição energética. Né. A gente fala que o papel da EDP é liderar uma transição energética, né? Não no sentido de ser a maior, mas no sentido de mostrar, né, qual que é o caminho de ser o pioneiro nisso e de ter uma influência muito significativa. No nosso plano de negócio, nossa contribuição, a gente fala, né, justamente que a gente está criando uma nova energia para o planeta, né, é uma energia que precisa ser mais inclusiva, mais compartilhada, né, e verde. Né, um movimento que a gente está falando em 22 países, né, são
nos próximos anos aí são mais de 24 bilhões de euros nessa transição energética que a gente está falando, né? E principalmente, né, de fontes de recursos, né, renováveis, né? Que bacana, né? Você pensar, né? Você, né, antes a energia que você tem de recursos não renováveis, de combustíveis fósseis, né? O prover aqui de energia solar, eólica, né? Apostando aí em novas tecnologias, né? Como hidrogênio verde. Aliás, que eu digo que não é novo, né? Hidrogênio, o carro elétrico, já é algo antigo, né? O que falta, na verdade, é subsídio, né? Porque são tecnologias que já existem. Então, a gente tem essa visão de ser 100% verde, renovável, né? E a contribuição da EDP é estruturada, vamos chamar, em 4 pilares de atuação. O primeiro, de você liderar essa transição energética, e ela precisa ser acelerada, ela precisa ser exponencial. Então, a gente está falando aqui de energia limpa, de consumo sustentável, né? Acho que é importante não só o portfólio energético, né? Mas como que a gente está ajudando a população, as pessoas, os clientes, a falarem de consumo sustentável, né? Seja em eficiência energética dentro das casas, os programas de eficiência energética, seja numa indução de novas tecnologias, né? A energia, hoje, principalmente no Brasil, o aspecto é regulado, né? Mas daqui para frente você vai comprar energia, ou você, né, num futuro próximo aí, você vai ter o poder de escolha de energia, assim como você tem numa TV a cabo ou no celular, né? Então, tem um papel das empresas de energia justamente de mostrar o que é um consumo sustentável, seja dentro de casa, né? Ou mesmo na questão de modais, como mobilidade, né? O segundo eixo do que a gente está falando, no que envolve a descarbonização, compromisso com proteger o meio ambiente, e a gente está falando aqui de capital natural, né, a biodiversidade, né, não tem como você não falar associar clima com biodiversidade, a economia circular, né, quanto mais você deixa de usar recursos naturais que são finitos, né, e você muda o modelo mental da organização, de você poder voltar e recircular esses produtos e serviços, você acaba contribuindo, né, para uma melhoria na descarbonização, né? Menos uso de recursos naturais, menos emissões e um viés também de adaptação e resiliência, né? A gente tem metas para o ano que vem de todas as unidades de negócio, seja nossas usinas, nossa área de distribuição, de ter plano de adaptação climática, sabendo que no futuro você pode ter um aumento de temperatura e como que a gente vai, né, ter com que nossos ativos sejam resilientes, né? Um aumento de temperatura, maior ou menos precipitação, né? E enxergando também que esse processo, né, de descarbonização, ele é movido por pessoas, né? Então, né, sem dúvida nenhuma, a gente tem que falar de diversidade, bem-estar, né, em parcerias com outras empresas. Acho que esse é o senso, né, de ODS 17, né? Você tem que apoiar e acreditar que a descarbonização é possível com parcerias, eu digo entre empresas e países, né? E você falar de comunidades inclusivas, né? Não adianta a gente falar de descarbonização, de você reduzir emissões, você tirar um portfólio que não renovável para um renovável, se você não molda uma sociedade. Eu dou um exemplo prático, né? Tem um plano aqui de que a partir do momento que você encerra as térmicas, você tem que ter um plano social, né? O que você faz na questão de empregabilidade, né? No Brasil ainda que está tranquilo, a gente tem ainda, vamos dizer, 70% da nossa matriz é renovável, né? Mas a China é o inverso, 70% é de combustível fóssil, carvão. Como que a China vai fazer uma transição que seja uma transição energética que seja inclusiva e justa com milhões de pessoas, né? Como que você tem tecnologias hoje que são viáveis, né, numa economia de baixo carbono, mas como você garante que as pessoas vão conseguir se adequar na questão de empregos? Então você precisa falar de uma transição justa, né? Então acho que e aí tendo essa visão holística, Jefferson, né, de você ter uma energia limpa, de você falar de circularidade, de você ter uma transição justa, né, de moldar uma sociedade, é o que a gente acredita como uma contribuição. Eu digo mais que uma contribuição, né? Uma necessidade hoje, né? Não adianta uma empresa de energia não deixar de falar de descarbonização. É o papel, como eu trouxe, 70% das nossas emissões do mundo, né? Ele vem do setor de utilities, né? E o cerco vem fechando, né? Na Europa você já vem a taxonomia europeia dizendo a União Europeia tem um dinheiro para colocar daqui para frente e ela vai colocar, né, naquilo que ela enxergar que, né, o que é sustentável e o que não é sustentável, tá? E a taxonomia. Você tem aí o movimento
uma estratégia de desinvestimento, né, que antes era pelo tabaco, era bélica, hoje é o carvão, né? Então, os grandes fundos, os grandes bancos, né? Acho que o Itaú recentemente, né, Luciano, vou fazer uma propaganda aqui, mas vocês fizeram alguma coisa do Net Zero Banking Alliance, né? Basicamente, na carteira de empréstimos é o seguinte, né? Escopo 3, né? Escopo 3 é as emissões indiretas ali, né? Então, tá claro que se você tem um portfólio que seja ainda de combustível fóssil, você vai ficar mais caro, vai ficar mais restrito. Então, a questão de contribuição, né, do que de mitigar o impacto, uma visão também de necessidade de você se tornar perene, né? O seu negócio ele tem que ser renovável, né? Não tem mais, as cartas na mesa estão acabando, não tem mais volta. Então essa é a contribuição da EDP, né? Nos próximos anos você ser livre de carvão, né? Num processo de desconsolidação. E você acreditar que o seu portfólio ele tem que ser renovável, né? Energias limpas e garantir que você tem uma transição justa e inclusiva. Não, bacana, Dominique. Eu aproveito para fazer o gancho e deixar o convite, né, para as empresas que estão aqui nos assistindo, de fazer algumas provocações do tipo, já fizeram um inventário de carbono, né, sabe que tipo de impacto tem, de onde vem a energia, né, que você utiliza, será que tem alguma possibilidade de ganho? Às vezes, no mundo da consultoria, a gente ouve, Jeff, mas o meu perfil não é ecológico, de abraçar árvore, e que a gente tenta explicar que não é, existe esse lado que é importante, mas não é só por isso, né? Você pode tomar uma decisão porque está na sua crença, mas você pode tomar porque você ganha consciência ou porque você vai ser forçado a fazer. Então, que é a coerção, né? Então, eu deixo aqui o convite para que cada um de vocês façam as reflexões nas organizações onde vocês trabalham e vocês podem se surpreender. Às vezes a questão de mudar a matriz energética, por exemplo, pode trazer eficiência, pode trazer economia, abrir novos mercados, né? Não é só o lado do custo, né? Tem outras questões também que precisam ser consideradas, né? E, assim, a gente está falando de COP26, não tem como falar disso e não falar de Amazônia, né? E a gente sabe que o Itaú também tem atuação nesse tema. Você pode falar um pouco a respeito, Luciano? Claro, Jefferson, só puxando um gancho aqui do Dominique, a gente divulgou essa semana o nosso compromisso Net Zero do Itaú, e obviamente que vai ter uma participação de Amazônia nisso, né, e obviamente que no compromisso Net Zero, o escopo 3, a nossa carteira financiada, é o nosso maior desafio, né, e eu acho que, enquanto banco, nosso principal papel é ser aqui o banco que vai ajudar os nossos clientes e os setores nessa transição, que eu acho que é um compromisso de longa data, é um compromisso que a gente não tem resposta para grande parte dele, né? Então a gente vai ter que trazer aqui muito um braço de inovação, pensar em novas tecnologias, e muitos desses setores não é do dia para a noite que a gente vai fazer essa mudança, né? Porque a gente tem um impacto climático, mas a gente também tem um impacto social que deve ser levado em consideração, né? E falando um pouquinho de Plano Amazônia, é uma iniciativa que a gente, em julho desse ano, completou um ano. É uma iniciativa que a gente tem, que eu acho que quebra aqui um paradigma de trabalhar com concorrentes, né? A gente teve uma primeira experiência aqui com Bradesco e Santander no início da pandemia. A gente elaborou um projeto em conjunto para ajudar a produção de máscaras ali no momento da pandemia, contratando pequenas costureiras, ou seja, fazendo o recurso chegar na ponta, porque um efeito da pandemia, para além da saúde, foi social. Então, a gente realmente, as três áreas aqui de sustentabilidade trabalharam em conjunto para a gente colocar de pé um projeto que produziu mais de 15 milhões de máscaras e fez valores chegar em várias regiões periféricas do Brasil, né, levando recursos para que pequenas costureiras pudessem produzir, receber por isso, né, e circular ali recursos em comunidades, né. A gente aproveitou dessa união e montou o Plano Amazônia. Então, de fato, ele é um plano que é conduzido pelos três bancos. A gente tem reuniões semanais, então toda terça-feira de manhã estou lá com os meus pares e os nossos times para a gente acompanhar as iniciativas, a gente debater, né? Acho que teve um primeiro ano que foi um verdadeiro mergulho sobre todos os aspectos ESG da floresta, né? Entender os aspectos ambientais com mais profundidade, os impactos sociais,
que eu acho que a gente fala muito de Amazônia pela questão do clima, pela questão do meio ambiente, mas as pessoas não têm ideia de quais são os indicadores sociais presentes na região, né? A gente precisa levar riqueza, a gente precisa valorizar a produção e o conhecimento que tem na floresta, para os povos que moram, que habitam na floresta. Então, a gente tem todas essas perspectivas no nosso plano, né? O plano, ele traz 10 medidas concretas, a gente priorizou 4 na partida, porque são 10 medidas bastante desafiadoras, e tem um grau de complexidade que a gente entendeu que tinha que ter uma certa priorização. Então, a gente priorizou nesse primeiro momento 4 medidas, né, para atuar em conjunto. A primeira, que é o foco em desmatamento zero, obviamente passando pelo desmatamento ilegal zero, para na linha do tempo a gente chegar no desmatamento zero no setor de carnes, né? Então, tem todo um trabalho com os grandes frigoríficos, para a gente olhar toda a cadeia. A gente acabou olhando todos os compromissos públicos, boi na linha, né, todos os instrumentos de ETA, né, a gente olhou todas as tecnologias disponíveis de rastreabilidade, quais são os desafios nessa cadeia, né? Quando a gente olha para o bioma amazônico, apenas 32% da produção de carnes aqui está centralizada nos grandes frigoríficos. Então, o boi tem muita liquidez, a gente está falando de uma cadeia extremamente descentralizada que encontra outras formas de se financiar, né? Então, a gente teve um primeiro momento que era, a gente compartilhou aqui uma súmula de boas práticas com todos os nossos clientes que atuam no setor de carnes, dos 3 bancos. A gente desenhou KPIs, a gente vem fazendo uma edição desses KPIs, a gente vai ter um primeiro olhar agora no final do ano, para entender o que mais, o que adicionalmente a gente tem que fazer. A gente tem engajado entidades do setor para entender como que a gente traz a questão da rastreabilidade, que é tão importante, mas que hoje só está disponível, acessível para os grandes. Como é que a gente consegue viabilizar isso para os pequenos, mas como é que a gente consegue ter uma padronização, né? Então, tem um trabalho grande nesse setor. A segunda medida é todo o estímulo de culturas sustentáveis, cadeias sustentáveis, né? Hoje você tem grandes cadeias, por exemplo, como a cadeia do açaí, que já estão num nível mais robusto para financiamento, mas que passam por algumas questões, né? Então, você tem, hoje, muito pouco valor ficando para o pequeno produtor rural, né? Você tem hoje uma cadeia que tem vários intermediários, né? Então, quando você olha o açaí, quanto fica para o produtor e qual é o ganho desse açaí quando ele é trabalhado, industrializado fora, né? Quando ele é exportado, passa a ter 10, 15 vezes o valor, né? E isso não chega na ponta. Então, como que a gente ajuda o pequeno produtor? Como é que a gente olha para as cadeias de uma forma geral e a gente consegue trazer assistência técnica, né? Como é que a gente pode, por meio do financiamento, também empoderar e trazer mais valor, né? Então, aqui cada banco tem trabalhado com as suas esteiras, né, porque cada banco atua de forma muito diferente nesse item, apesar do conhecimento e discussão ter sido bastante rica, cada um está encontrando uma forma aqui de fazer isso chegar na ponta. O Itaú contratou aqui 2 parceiros que estão trabalhando em conjunto com a gente, a P4F e Palladio, para a gente desenhar um pipeline de projetos, para, de fato, a gente trazer assistência técnica e entender qual o mecanismo, qual é o melhor instrumento para financiar ou apoiar, né, essas cadeias. A gente também priorizou regularização fundiária, e aqui tem um trabalho super importante de conhecer melhor qual é o desafio da regularização fundiária no Brasil. Então, a gente contou com a colaboração de 3 grandes escritórios de advocacia, Pinheiro Neto, Machado Meyer e Matos Filho, que fizeram um trabalho excelente de nos trazer um pouco a história da regularização fundiária, quais são os gargalos, o que a gente tem que observar. A gente tem compartilhado esse aprendizado e hoje a gente tem olhado de que forma a gente pode colaborar mais com o tema que tem um desafio desde, né, do descobrimento do Brasil, né? Não é simples, né? Mas como é que a gente pode, aqui principalmente, num olhar de práticas que estão sendo realizadas nos estados, organização de informação, de dados nesse sentido. E o último, priorizado, é a bioeconomia, né, que eu acho que é um tema bastante relevante, e eu acho que a bioeconomia como é que você faz negócios, muito trazendo a perspectiva de conservação, de preservação, mas que também traga valor local, né? Eu acho que a bioeconomia traz para o setor financeiro um desafio de olhar
como que a gente faz negócios por uma ótica diferente, né? Então, aqui a gente tem duas iniciativas. A primeira, a gente teve acesso a uma pesquisa do professor Salo, que fez um mapeamento de mais de 700 cadeias com potencial ali na bioeconomia, com potencial de exportação, porque você tem que ter demanda de mercado para viabilizar, né? A gente contratou um adicional ali com o professor Salo e o Instituto Clima e Sociedade, para trazer um funil de quais são aquelas cadeias dentro das 700 que, de fato, a gente consegue olhar com mais profundidade, o que precisa ser feito, né, o que a gente precisa levar, não só como banco, mas também o que mais a gente vai ter que levar de conhecimento para essa bioindustrialização necessária na bioeconomia. E enquanto a pesquisa, que vai ficar pronta no primeiro trimestre do próximo ano, a gente vem apoiando o projeto do professor Carlos Nobre, que eu acho que é o mestre da bioeconomia no Brasil. Ele tem um projeto incrível no Amazônia 4.0, que são alguns laboratórios sustentáveis de bioeconomia, e a gente está apoiando um desses laboratórios para a gente aprender na prática enquanto a pesquisa fica pronta, para a gente, de fato, vivenciar, entender, ao chegar essas cadeias aqui, que vão ser delimitadas melhor no estudo, a gente já entender um pouco como que a gente pode fazer isso de forma muito mais sustentável e acelerar esse processo, né? Obviamente que, nesse momento, a gente vai acompanhar toda a discussão de COP, porque a gente até já ia começar o planejamento das demais iniciativas para 2022, mas a gente acredita que vão ter muitos subsídios aqui de discussão na COP. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai acompanhar o pós-COP, vai chamar especialistas que participaram da COP, que estão fazendo uma tradução das discussões. Vamos receber todos esses subsídios e sentar para planejar 2022, não só nessas medidas que a gente começou, mas que tem uma longa estrada, né? O Plano Amazônia, ele não é um projeto de curto prazo, muito pelo contrário, ele é um projeto de médio e longo prazo. E como é que a gente planeja as demais, pensando que não tem como falar de clima sem falar de Amazônia, e isso é um componente importante que a gente vai debater daqui para frente. Não, legal, Luciana. Eu vou aproveitar o seu discurso para reforçar algumas mensagens para o pessoal que está nos assistindo. Né? Primeiro, pessoal, é uma ilusão acreditar que vai ter um super-homem, uma Mulher Maravilha que vai resolver sozinho os problemas da sustentabilidade, né? Seja no mundo, seja dentro da empresa. Né? Isso não existe. Né? Quando a Luciana fala da importância de ações coordenadas entre vários bancos, a questão de envolver especialistas, né? Um professor, uma consultoria, escritórios, porque é multidisciplinar, é complexo, né? E precisa ter, sim, do apoio de todos, uma união para, de fato, as coisas acontecer. Né? E isso vale para tudo que está dentro desse guarda-chuva de sustentabilidade ou ESG. Especificamente na questão da cadeia da carne, por exemplo, que ela citou, dentro da nossa trilha, a gente teve como convidada a Marie do Carrefour, que falou um pouco dos desafios que quem está lá na ponta no varejo, né, de entender essa cadeia. Eu também deixo convite para quem quiser conhecer melhor como funciona a questão de gestão de terceiros, de cadeia de fornecimento. Né? E quando a gente fala aí dessa questão, né, científica, eu vou emendar duas perguntas para você, Dominique. Uma, se você falou da questão da transição da matriz energética, que não dá para fazer de uma vez só, a questão de justiça social. Eu não sei se você quer explorar um pouco mais de como a EDP tem atuado nessa questão da transição energética, mas eu vou aproveitar esse gancho, né, da questão das bases científicas. Você tinha comentado comigo a questão de da EDP ter metas aprovadas pelas ciências climáticas, né? E você explorar um pouco mais por que isso é importante, deve ser valorizado. Enfim, eu te passo a palavra, Dominique. Você está no mudo, Dominique. Estou no mudo? Agora não. Perfeito. Não, claro, faço um apanhado dessas duas perguntas, né? Claro que, né, você falar, né, de uma transformação de uma matriz energética não é da noite para o dia. Aliás, a economia verde você não faz da noite para o dia, né? É por indução. Você tem que ter ali política pública, academia, parcerias, né? Então, a Europa faz muito bem isso. A gente talvez ainda não tem economia verde ainda em questões de infraestrutura. Pode ser que a gente aqui, como o Brasil, ficou um pouco para trás, né? Então tem desafios maiores, né, no Brasil. Então, e tem algo, né,
uma coisa muito simples para complicar no Brasil esse processo de economia verde e transição energética, que se chama crise hídrica, né? A maior nos últimos 91 anos, só isso. Então você tem maior acionamento de térmicas, né? Você não adianta você desligar as térmicas, você então a gente tem uma falha noção, uma falsa noção de que o nosso país é renovável, sem dúvida, 70%, né, invejável, mas a gente fica numa dependência entre chove e não chove. Aí a equação fica pior. E a gente talvez tenha um desafio maior, que é a questão de infraestrutura. Né? Então, por exemplo, o fenômeno hoje de escassez hídrica é o seguinte, né, o Laninha, né, você tem um aquecimento de águas do Pacífico e aí você tem escassez no Sudeste e chuva no Norte, né, e aí as usinas estão no Norte, né, no Brasil, das 5 maiores usinas do Brasil, 4 estão no Norte, só que você não tem linhas de transmissão para chegar, o sistema não favorece isso, né, então, o que a EDP tem feito, né, para apoiar nisso? Acho que tem 2 pontos, né? Um é o negócio, né? Então aqui olhando para fontes renováveis aí no Brasil, a meta de ter 1 giga de solar centralizada nos próximos 5 anos, né? De você ajudar a compor, ter mais robustez e mais ampliação no processo de transmissão, linhas de transmissão e novas tecnologias, né? Então o Brasil tem um desafio de tornar um portfólio diversificado naquilo que já é renovável. Então você não parte de uma matriz suja. E claro, o desafio pós-pandemia, mais escassez hídrica, onde você tem uma população com evasão escolar, né, com menos acesso à renda. Então a gente tem a moral também, não só do negócio, mas na parte de ações para a sociedade, né, de você trazer programas de empreendedorismo social, geração de renda. Acho que isso é importante você configurar no que a empresa, no que uma corporação pode apoiar. Então, seja pelo negócio, ou seja olhando de um legado positivo para a sociedade. Né? E aí, emendando, né, acho que só para, em função do tempo, aqui a gente pensando no que metas da ciência, né? Acho que eu falei muito de descarbonização, e todo mundo fala, né? Basicamente, todo mundo tem aqui uma meta de redução de emissões. Eu, o Itaú, qualquer outra empresa, nós falamos que vamos reduzir emissões nos próximos 10 anos. Pode ser 20, 30, 40, 50%, mas o que isso diz? E a metas, quando a gente fala de metas baseadas na ciência, eu convido vocês a enxergarem isso, chama Science-Based Targets. Né? Então, basicamente, quando eu proponho a ter uma meta de redução, não sou eu que valido, não com base no meu orçamento, no meu esforço, é a ciência climática validando. Foi isso que a gente fez. Né? A gente começa com o princípio de ter um Business Ambition for 1.5 degree, é um movimento, é uma iniciativa que a gente diz, nós estamos comprometidos com o aumento de temperatura até 1,5 graus. Isso foi o desafio estabelecido pelo Acordo de Paris. Só que quem vai validar isso depois é uma organização externa, que é o Science Based Targets. Ele é formado por um grupo de multi-stakeholders, onde ele diz que a nossa meta, a nossa ambição de reduzir as emissões, ela é chancelada, vamos dizer assim, pela ciência climática. Então, significa que a EDP, nos próximos 15 anos, vai reduzir 85% das suas emissões de gás de efeito estufa. Aí você tem várias atividades ali, seja eletrificação de frota, portfólio renovável, combate à perda. Você tem um plano estratégico climático, mas o resumo que eu posso trazer para vocês com base nessas metas baseadas na ciência, né, não sou eu validando, a comunidade científica dizendo. Então eu tenho uma aprovação, eu tenho um denominador comum. Isso é importante para todo mundo. Porque no final eu estou dizendo, né, a sociedade está validando que a minha ambição, a minha capacidade de reduzir emissões, ela está dentro da ciência climática. Isso é importante para todo mundo. Foi um processo que a gente começou em 2019 para 2020, durante a pandemia, e hoje a EDP, que foi a primeira empresa no Brasil, em grande porte, a ter essa meta baseada pela ciência, aprovada pela ciência climática, e a primeira empresa da América Latina no setor de energia. Então, é o que a gente acredita, né? Quando a gente fala de reduções de gases de efeito estufa, e todo mundo fala, e o que a gente pode encorajar tenham metas aprovadas pela ciência climática, porque é uma grande governança global que a gente pode ter, onde a empresa pode se fortalecer com isso. Não, legal, Dominique. Eu acho que fica a mensagem, né, que existem práticas que já estão sendo adotadas, benchmarks que podem ser feitos, caminhos. Você não precisa partir sempre do zero, né? E também essa importância de ter os marcos, né? Que não adianta jogar lá para frente, colocar uma meta e não explicar como que vai chegar nela. Né? Isso também acho que é uma crítica que a gente pode fazer, né? E provocar uma reflexão, né, para as empresas, ou seja,
entender que é importante, mas também ter claro qual que é o caminho, né? Porque o como essa meta vai ser atingida também é importante para que as empresas de fato consigam contribuir, né, para o planeta, para o resultado geral. A gente está aqui chegando próximo do fim, né? Eu vou pedir então para cada um dos nossos convidados deixarem as suas mensagens finais. Então, Luciano, o que você gostaria de deixar como mensagem final para o nosso público? Eu acho, Jefferson, que você trouxe um ponto super importante que, para quem está na jornada, né, eu acho que tanto IDP como Itaú, eu acho que já vem num processo mais evoluído, mas para quem está na jornada, principalmente começando, pode parecer muita coisa, e de verdade né? Então, eu acho que priorizar e principalmente entender quais são os efeitos gerados, não dá para olhar de forma isolada, né? Eu acho que Dominique trouxe isso muito bem, não dá para, pelo climático, eu não observar os impactos sociais, né? A mesma coisa no ambiental, não olhar os impactos, tudo está muito relacionado. Então, é importante que a evolução seja priorizada, mas que tenha esse olhar mais holístico sobre os aspectos, né? Porque senão você pode ter algo extremamente ambicioso de um lado, mas gerar um efeito negativo no social do outro, né? E outra coisa, eu acho que super importante, a gente fala muito de tendências, benchmarkings, temos características próprias no Brasil. Então, quando a gente olha o que acontece no mundo, precisa de uma tradução, né? Eu brinco que muitas vezes a gente precisa tropicalizar muitas das coisas que a gente vê de boas práticas lá fora, porque a gente tem desafios territoriais que são muito próprios do Brasil, né? Para isso a gente conta muito com especialistas muitas vezes para nos ajudar, mas eu acho que é isso, né? Requer um olhar de vários públicos, não é uma jornada sozinha, né? E priorizar, e principalmente ter esse olhar holístico, eu acho que é super importante. Legal, Luciana, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por participar. Dominique, o que você gostaria de deixar de mensagem final aqui para o nosso público? Eu acho que trazer sustentabilidade e ESG, o que eu encorajo, né, para quem está começando ou para quem quer se reinventar, é lidar com controvérsias, né? Hoje em dia a gente tem um enxame de ESG, a gente muito preocupado em contar aquilo que é bom, mas para a gente se diferenciar, para não ser atacado, para evitar a gestão de risco, a gente tem que olhar quais são os impactos que a gente tem e como que a gente quer tornar esses impactos negativos em desafios. Então, isso a gente tem percebido no mercado de capitais, acionistas, eles querem saber, né, qual que é o nosso impacto e o que a gente está fazendo para melhorar isso, né? Então, é lidar com controvérsias. Esse eu acho que é um recado. Faço uma segunda mensagem, também, para quem quer conhecer um pouco a EDP, a gente acaba de divulgar ontem nosso relatório trimestral ESG, né? Então a gente partiu do anual para o trimestral, enxergando que informações ESG são importantes, assim como informações financeiras. Então, junto com a divulgação de resultados, a gente também divulga o nosso relatório trimestral. Então, para quem tiver interesse, conhecer nossas ações, indicadores e metas, né? O quanto que a gente está bem ou não, e está tudo certo se a gente está bem, mas tem hora que ou não, mas é importante a gente trazer tempestividade e transparência para todo mundo. E por fim, agradecer o Jefferson pelo convite e a Luciana também de ter o prazer aí de poder dividir esse palco com vocês hoje. Então, pessoal, a gente vai estar fechando aqui, encerrando, né, mais um painel. Obrigado, Luciana, Itaú, por compartilhar essa experiência, esse conhecimento, Dominique, EDP. A gente também agradece pela participação de vocês. E como mensagem final, eu deixo que, pessoal, ESG não é modismo, né? Talvez o termo para alguma pessoa, mas essa questão da sustentabilidade é relevante, é importante, tem a ver com a continuidade, perenidade dos negócios, né? O mundo está mudando e é fundamental estar acompanhando, né? Ter a preocupação de se conscientizar, de ter letramento, de aprender a respeito, né? E que é uma jornada que, com a união, de fato, a gente vai ter um resultado bem interessante para todos, tá bom? Então, meu muito obrigado.